Está no ar, amiguinhos e amigolas que acompanham o canal Rádio de Pilha Drive. Mais um vídeo de opinião, trazido para vocês especialmente pelo Wrestling PT, WrestleManiacos e Fórum de Pro Wrestling. E eu, menino Tanaka, vou falar com vocês hoje sobre o 205 Live. Quais os problemas que podem ser resolvidos, quais as lições que já foram tomadas neste pouco tempo e afins. Então, antes de eu começar, meu DJ, por favor, coloca a vinhetinha! Vamos! Pessoal, na semana passada eu trouxe para vocês uma reflexão sobre a duração perfeita para um show semanal. Só que um tema que sempre me é muito perguntado, principalmente aqui nos comentários do pessoal, nos vídeos e até pela galera lá do Twitter, é sobre o 205 Live, o programa produzido para a WWE Network, que é transmitido após o SmackDown e que conta com os lutadores cruiserweights. Muita gente criticando, dizendo que o show não é legal, que não devem assistir, porque é muito ruim, porque tudo que a WWE faz é ruim. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que é tão ruim ou será que é tão bom como algumas pessoas dizem? Toda essa história desse show começou no Cruiserweight Classic, um torneio com uma vibe totalmente diferente, numa arena com uma vibe mais diferente ainda, o que acabou elevando o patamar, as expectativas do fã de wrestling para com os Cruiserweights. Existe muita expectativa para o que eles podem apresentar na programação da WWE. Só que a gente tem que perceber que o 205 Live, apesar de ter os mesmos nomes que o Cruiserweight Classic, não tem a mesma proposta. Não é um torneio e nem muito menos é gravado na Full Sail ou em alguma arena repleta de Smorks. É um programa com um time slot que talvez não seja o mais adequado, que acontece logo após o SmackDown. Talvez esse seja um dos principais problemas para o 205 neste momento. O público não se engaja com a ação que está a acontecer ali. Ação esta que não é das piores. Claro que muita gente fica pistola porque os Cruiserweights estão trabalhando ao estilo Cruiserweights WWE, dando headlock e esse tipo de coisa. Coisa que você já vê no Raw e que você já vê no SmackDown. No Raw, evidentemente, com relação aos Cruiserweights, e no SmackDown com todos os lutadores. Estão no mesmo estilo de todos os outros lutadores. E isso acaba caracterizando o 205 Live como a sexta hora de programação da WWE. Mais do mesmo. E a sexta hora de programação da WWE acaba sendo aquela hora que é desprezada pelo pessoal. Então muita gente que nem assiste acaba dizendo: ah, é muito ruim, não assisto porque isso e aquilo. O desenvolvimento das histórias, os enredos estão um pouco mais interessantes, a ação dentro do ringue acaba sendo talvez a melhor entre os shows semanais. Se a gente for colocar o work rate, a taxa de trabalho do pessoal é bem maior, apresenta lutas bem mais convincentes. Talvez o público mesmo acabe não ajudando essas lutas a terem uma avaliação melhor, porque o público tá lá cagando, tá dormindo, enquanto uma ação consideravelmente melhor do que aquela que acabou de se passar está acontecendo. Então o 205 Live tem esse grande problema. Apesar de existir 205 Live, rima, existe essa rima legal, talvez não seja tão adequado fazer um programa desse ao vivo logo após o SmackDown. O público fica cansado depois de muito wrestling. Isso é um fato. Não existe esse fã, por exemplo, que vai pra gravação do NXT e não fica cansado. Eles gravam semanas de programação. Semanas.
Quando chega na última gravação, a gente percebe a discrepância com relação às primeiras. O público nas primeiras tá insano, tá muito animado. Mas quando chega no momento de ir pra reta final, que normalmente são os últimos shows antes do takeover, o público tá morto. Porque essa é a tendência a acontecer quando o fã fica cansado. E não simplesmente falando do pessoal da arena. Muita gente, quando acaba o SmackDown, tem interesse em ver o Talking Smack, que é a continuação daquilo que acabou de se passar. Não tem interesse no 205 Live. Quando tem interesse em alguma coisa. Quando simplesmente não desliga a TV depois do SmackDown e não procura mais saber de nada. Então sim, esse é um dos principais problemas. Em contrapartida, também tem que se dar devido destaque a outras pessoas. O Gran Metalik, por exemplo, é um talento exímio, um grande talento que poderia ser melhor aproveitado pela divisão. E talvez, simplesmente, a WWE tenha que perceber que o 205 Live, assim como outros shows que já se destacaram na programação da Network, precisam ter um fator que os diferencie do Raw e do SmackDown. Porque, como eu tava dizendo, se for pra ser a sexta hora, ninguém vai ter interesse em assistir simplesmente lutadores mais leves fazendo aquilo que os lutadores pesados fazem durante a semana inteira. Então o 205 precisa ter uma vibe diferente. Talvez menos segmentos de bastidores e mais ação, mais tempo como eles recebiam no Cruiserweight Classic para trabalhar a ação dentro do ringue. O pessoal quer ver os Cruiserweights dentro do ringue. A WWE nunca teve esse talento para fazer Cruiserweights. E também a imagem dos Cruiserweights precisa ser um pouco melhorada. Talvez tirar até do Raw, colocar para fazer torneio com o NXT. Talvez seja uma salvação. Você tira do Raw, não faz falta no Raw. Dão 5, 4, 3, no máximo 8 minutos para os Cruiserweights no Raw. Isso é tempo? Não é tempo para ninguém. Fica a impressão de que o show é chato como aquilo que é apresentado no Raw, quando na verdade é um pouquinho diferente. Vocês já imaginaram se os Cruiserweights começam a viajar com o pessoal do NXT, fazerem turnês ou então gravações dentro da Full Sail University, assim como o NXT? Já pararam pra pensar que as avaliações ficariam bem mais positivas se os lutadores tivessem a liberdade de trabalhar o seu estilo em uma programação um pouco mais leve? Se você grava a sua programação, você tem mais tempo para fazer live events e outros tipos de coisa. Eles poderiam transformar os Cruiserweights em uma própria brand, assim como muitos talentos acabam tratando. O 205 precisa de tempo para se desenvolver, porque está introduzindo uma série de novos talentos dentro da programação, como o próprio Daivari disse em uma entrevista que ele concedeu recentemente aí em algum lugar. Inclusive foi por esse motivo que eu resolvi falar sobre o 205. A paciência é muito importante quando algo novo surge, porque senão não vai surgir nada novo, vai ficar naquele mesmo marasmo. Mas se surge algo novo, você precisa mostrar coisas novas e não coisas velhas. Sei lá, o 205 talvez ganhasse um sistema meio UFC. Imagina isso. Não tinha aquela vibe do Cruiserweight Classic, que os lutadores eram tratados como uma luta real, no final levantava a mão do vencedor e tal. Imagina se você pega e coloca no 205 um sistema de rankings. Cada luta vai contando pontos para você desafiar o campeão daquela divisão. Colocaria uma importância em cada luta, ao mesmo tempo em que tornaria importante qualquer coisa que fosse realizada. Até porque, além do fato das lutas dos shows semanais serem algumas das melhores da semana, no pay-per-view eles normalmente fazem a luta que tá ali no topo entre as melhores, quando ela não é a melhor daquele pay-per-view. Então tem talento a ser trabalhado ali, só que você tem que trabalhar em cima desse talento. Dá um time slot melhor, tira o programa desse negócio de ao vivo, grava, independentemente de ser 205 Live, dane-se, grava. O UFC diz que é ao vivo na Globo, mas não é. É gravado, então pronto. Grava antes do SmackDown. O pessoal que tem interesse realmente em ir para o 205, de acompanhar o talento Cruiserweight, ele vai chegar mais cedo na arena. Quem não quer, chega na hora do SmackDown. É simples. Coloca um sistema diferente para dar importância a cada luta que acontece, diminui os segmentos de bastidores ao mesmo tempo em que você transforma a ação em algo mais real. O Cruiserweight Classic era interessante porque não tinha nada de história ali, a ação era simplesmente uma promo de cada um antes da luta, uma promo em vídeo, contando a história, eu sou isso, isso e isso, transforma em algo mais real. Esse é o segredo para hoje em dia, o wrestling tá cada vez mais real.
O Roderick Strong não começou bem no NXT. Fizeram uma história envolvendo a esposa e o filho dele. Colocaram vídeos na programação. Pronto, tá todo mundo amando ele. A reação até nos live events tem crescido. Então, você tem que dar importância e você tem que dar realidade ao seu produto para conseguir melhores resultados. E esse talvez seja o caminho para o 205 sair desses problemas e ficar com reações positivas, assim como o Cruiserweight Classic. Muito bem, amiguinhos e amigolas, se vocês gostaram desse vídeo de opinião, vão lá nas nossas redes sociais, todas aí com o link na descrição. Aproveite também para se inscrever no nosso canal, é rapidinho, pratiquinho, e você aproveita também para ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo por aqui. Toda quarta e todo domingo vai pintar aí no seu smartphone ou no seu navegador, beleza? É isso aí, em breve eu tô voltando com uma história aqui no seu canal. Tchau, tchau, galera! Fui!